que agora nós vamos escolher como é que nós vamos calcular uma temperatura no meio do intervalo que eu tenho. Nós tínhamos ali o T mais ΔT. Como é que eu calculo uma temperatura aqui agora? Uma TP na θ agora, uma TE na θ, uma TW na θ. Como é que eu calculo a temperatura aqui? Vou ter que fazer uma interpolação entre essa e essa, né? E tem uma interpolação que se faz, que é uma interpolação simples, dizendo que, porque eu preciso substituir aqui agora, não adianta deixar assim, né? O que é isso aqui? Eu tenho que sempre ter as minhas equações em função das variáveis nos pontos nodais que eu estou resolvendo. E eu estou resolvendo, se eu quisesse marcar aqui o que nós já falamos na outra aula, que eu tenho o espaço aqui. O que eu tenho? Eu tenho valores de temperatura nesses pontos espaciais. Eu não tenho valor de temperatura por aqui. Não tenho que fazer uma interpolação entre esse nível e esse nível. Interpolação simples, linear que se faz, que diz o seguinte, né? Que o T na θ, então eu vou apagar aqui, vou deixar essa figurinha aqui. Agora, no tempo, a interpolação é o TP num tempo θ é o θ TP mais 1 menos θ TP anterior. Se diz isso. Quando o θ for zero, TP na zero, ou old, né? Mas eu vou falar zero aqui o tempo todo. TP na zero é igual a 0, 1 menos TP na zero. Se o θ for 1, né? Se o θ for 1, e aqui não significa que é na 1, né? Se o θ for 1, o TP não tem isso aqui é 1, TP, sem nada. 1 menos 1, 0, não leva em consideração o anterior. Ou seja, quando eu estou fazendo θ igual a 1, eu estou levando em consideração só as temperaturas vizinhas aqui e essa aqui. E essa aqui. Claro que eu tenho que estar conectado com o meu transiente, né? TP na zero, está ela aqui. Mas essas outras, se o θ for 1, isso aqui vai ficar sem índice, superíndice, isso aqui vai ficar sem superíndice. E esse TP está vinculado só com essa e com essa. Esse TP, que não tem superíndice, que é um TP aqui, porque quando não tem superíndice é o tempo que nós estamos querendo calcular a temperatura. Então, nesse nível, o TP aqui, se aqui não tiver índice, o TP aqui está ligado com essa e com essa. Mas essa também está ligada com o seu anterior aqui, né? Ele não perde o vínculo. Na hora de calcular os fluxos, só usa as temperaturas lá do T mais ΔT, mas logicamente está vinculado ao transiente, aqui embaixo, esse ponto que está aqui. E aqui você já pode extrapolar aqui, ó. Se o ΔT fosse infinito, esse termo aqui desaparece, né? O que está nos dizendo? Está nos dizendo que quando eu estiver no regime permanente, que é ΔT infinito, não interessa mais como é que começou. Não interessa mais o transiente, né? Não interessa mais a condição inicial. Vai depender só das condições de contorno no espaço. Então, se o ΔT for infinito. Mas se o ΔT não for infinito, esse transiente vai carregando a informação.
desse transiente, né? Que nós estamos seguindo. Então agora eu posso fazer 3 coisas aqui, obter essa expressão aqui particularizada para 3 situações. As situações em que o θ é 0, e nós vamos chamar de formulação explícita. A formulação em que o θ é 1, estamos trabalhando aqui em cima só, ligação com embaixo só aqui, tá? Ou ligação, ou com θ entre 0 e 1, mas maior do que 0 e menor do que 1. Então essa que o θ é 1 é a formulação totalmente implícita. E essa que o θ é maior que 0, menor que 1, qualquer valor a não ser 0 e 1, é a formulação implícita. E né, já vamos saber o porquê desses nomes, né? Então a primeira formulação é dizer o seguinte: eu vou fazer a formulação explícita. θ 0. θ 0. Então tudo o que for t na θ vai ser t na 0. O θ vai ser o anterior, tá? E aí é só a gente ir fazendo aqui, né? Eu vou ter aqui eu vou ter aqui um MP TP sobre ΔT é igual K sobre CP ΔX E, né? K sobre CP ΔX, aqui está tudo, é no E, é tudo E, né? Daria para escrever tudo numa coisa só assim, né? K sobre CP ΔX E vezes T, tá? 0, old, mais K sobre CP ΔX em W, TW, old. Isso aqui, TP, old, TP, old. Tudo antigo aqui, tudo anterior. Então eu ficaria com mais, que é o meu menos K sobre CP ΔXE menos K sobre CP ΔXW vezes TP antigo. TP antigo. Então já foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. SCP TP antigo mais SCP TP antigo mais MP, isso aqui já é sempre o antigo, e aí já vão observando, tá? Esse termo aqui, ó, ele não muda conforme você escolhe o θ, certo? É óbvio, porque ele já era 0 aqui desde o começo. Isso aqui é originário da integração em T mais ΔT menos em T, e independe de como é que o fluxo vai ser calculado, certo? Já prestem atenção nisso. Esse TP é sempre na 0 aqui, sempre, jamais pode mudar isso aqui, porque isso é a ligação com outras, e isso tem origem na integração de T mais ΔT de ρ vezes T, que mede lá em cima, menos embaixo, e pronto, mediu embaixo, esse é o transiente. O resto dos termos pode ter o superíndice θ, porque é o fluxo, né, que você escolheu, como você escolheu para calcular esse fluxo, tá? Agora vocês veem o seguinte, vamos dar um título aqui, formulação explícita. E está na cara porque é explícita, né? Porque isso aqui ficou tudo, o lado de cá é um número que você simplesmente calcula, porque você conhece isso aqui tudo, é tudo anterior, tudo conhecido. Então eu calculo o TP,
fazendo uma continha aqui. TP é nosso número genérico aí da nossa malha, né? Claro, né? Está sabendo disso, né? O TP vai variar com quantas forem as malhas que a gente tiver. Então, eu tenho o TP como função de coisas todas conhecidas. Então, como é que funciona a formulação explícita? Se esse fosse o meu domínio, eu faria um do, né? No velho do, while, né? Calculo o TP aqui no novo instante de tempo, calculo o TP aqui no novo instante de tempo, calculo o TP aqui no novo instante de tempo. É sempre uma conta. Eu faço a varredura no meu domínio calculando valores. São uma conta para cada volume de controle, né? E se fosse 2D, 3D, vale a mesma coisa, né? É uma conta para aquele volume de controle, né? que eu tenho que fazer, né? Eu vou colocar isso aqui em termos de coeficientes, conforme está no livro, que fica o seguinte, ó. A PTP é igual a ETE mais a WTW mais a P na zero menos a W mais SCP delta X vezes TP na zero mais SC delta X. É fácil de ver quem são os coeficientes aqui, né? A P é isso aqui. MP sobre delta T. Sim, está. MP, TP. MP sobre delta T é o AP. O AE é o coeficiente, né, de TE. O AW é o coeficiente de TW. Esse aqui, ó, dá para juntar com esse. Então fica MP sobre delta T menos AE menos AW, porque isso aqui é E e AW. Então isso aqui o que é? MP na zero sobre delta T. Esse é o AE, porque isso aqui é o mesmo aqui, ó. Como isso aqui veio para cá, né? Então já juntou aqui. E aqui também tem, ó, de novo eu esqueci o delta X aqui, ó. O SCP delta X vem aqui para dentro também, porque juntei esses três TP, TP na zero, TP na zero, TP na zero, tá todo mundo aqui, ó. AP na zero, que é isso aqui. AP na zero, que é isso aí. Então, essa ficou, hein? Então, é o AP na zero, o AE, o AW, etc, etc. É uma conta isso aqui agora, né? Então, se nós pensarmos no nosso eixo tempo e eixo espaço, eu vou botar X aqui e aqui o tempo. Se eu estou aqui num certo tempo zero, começou o meu problema, eu tenho os valores no espaço. Só que estão compreendendo bem, né? Eu tenho tal problema, temperatura é tanto na hora que começa, aí vai começar um transiente. Aí eu vou calcular num outro tempo, num tempo T mais delta T. Eu quero os valores aqui agora. Ou seja, eu estou calculando os valores nesse tempo para esse espaço aqui, para esses valores, né? Simbolizado aqui por 5 pontinhos. Daí eu faço uma conta nesse caso, porque de quem que eu preciso de quem aqui? Se eu tiver aqui, ó, eu preciso de quem? Eu preciso da vizinha, temperatura vizinha anterior. T na zero. Eu preciso da outra temperatura vizinha anterior. TW na zero. Olhando aqui, eu preciso também dela mesma anterior. Essa aqui.
TP na zero. Ou seja, quais temperaturas interferem na minha nova TP? Que a minha nova TP está dada por essa equação. Quais temperaturas influenciam o TE anterior, TW anterior, o TP anterior, influenciam aqui. Então eu podia fazer o seguinte desenho, que essa temperatura influencia lá, naquela, que essa influencia aqui, e que essa influencia aqui. Esse seria o esquema da formulação implícita. Só as coisas que já passaram é que interessa para calcular em cima. Por isso que não dá um sistema linear. Isso aqui não é um sistema linear, isso aqui é uma equação algébrica, não é um sistema linear, não é uma matriz aqui para ser resolvida. Eu faço uma conta. Eu conheço todos os coeficientes, claro, conheço o K, conheço o CP, conheço qual é o tamanho da malha, conheço tudo. Então eu sei todos os coeficientes, eu só preciso calcular isso aqui, é fazer essa conta aqui e dividir por AP, pronto. É a minha nova temperatura. Faço isso para esse ponto, para esse, para os milhares que tiver no meu problema. E o que aconteceu quando eu terminar de fazer todas essas continhas, uma para cada célula, uma para cada volume de controle, eu tenho a temperatura naquele novo instante de tempo. Agora isso passa a ser o zero para mim agora, né? E eu vou para mais um outro agora, um novo instante de tempo, outro delta, e começa tudo de novo. Nesse novo instante de tempo eu calculo todo mundo de novo. Ou seja, na formulação explícita, eu não tenho um sistema linear para resolver. Eu tenho para resolver o quê? Um conjunto de equações, uma para cada volume de controle, mas todas possíveis de calcular diretamente uma a uma, que uma não depende da outra. Eu vou ali e faço a conta, tanto mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. É aquela temperatura daquele ponto. Vou para o outro ponto, pego a equação do outro ponto, cada ponto vai ter uma equação dessa, né? Cada volume de controle vai ter uma equação dessa. Vai ser um monte dessas equações, ou seja, vai ter uma equação, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mas não vamos chamar isso aqui, essas equações aproximadas, isso aqui não gera, não cria um sistema linear. Isso aqui é apenas o que nós vamos chamar de um conjunto de equações. Um conjunto de equações. Cada uma é resolvida independente. Faço uma conta aqui, uma conta aqui, uma conta aqui, uma conta aqui, e tenho as temperaturas no meu novo nível. Vou avançar no meu transiente. E vejam bem, eu não preciso avançar no transiente com o mesmo ΔT. Eu posso avançar agora no meu transiente com um ΔT diferente. Ele pode ser o dobro disso, o triplo, metade, pode ser qualquer coisa. Eu que escolho. É só colocar na equação daquele passo o tempo que eu avancei. O ΔT está ali para ser mudado, né? Conforme você vai avançando no tempo, né? Então eu posso avançar com tempos diferentes também aqui. Não precisa ser o mesmo ΔT. Pode ser o dobro, pode ser igual, pode ser metade. Quando é que eu vou ter que exercitar isso? É no momento que eu estou resolvendo um problema real, transiente real, eu quero saber o transiente, aí você começa com um certo ΔT. Aí você se pergunta, será que esse ΔT era muito grande, ou será que está bom? Porque o tempo exige também um refino da malha, para você saber se os erros não são grandes. Porque não dá, o tempo é igual ao espaço, se eu uso uma malha grande no espaço, eu posso ter erro. Então tem que diminuir o espaço. O tempo é idêntico. Eu não posso usar malhas que provoquem um erro de aproximação muito grande, porque daí eu vou calcular minhas temperaturas erradas no transiente. Então eu tenho que fazer um estudo de refino da malha no tempo. Então eu vou chegar, calcular, pegar um certo ΔT, calcular a solução num certo tempo. Depois eu vou fazer a mesma coisa, saindo do mesmo nível, indo para o mesmo nível, só que em 2 passos. Aí eu faço em 2 passos e vejo que o que acontece, né? Faço com esse passo,
e vejo o resultado aqui. Depois, eu não sei se o resultado aqui está bom ou não, não sei. Aí você vai fazer um estudo de refino de malha no tempo. Aí você vai resolver de novo o problema, agora com 2 ΔT. Eu, por exemplo, vou aqui, depois lá. Então, vou aqui e depois vou lá. E antes eu fui só aqui. Estou refinando o tempo, né? E agora eu comparo isso com isso. A solução daqui com a solução daqui. Está boa? Está dentro dos meus critérios? Eu estou satisfeito com isso? Sim, sim, deu, parou. Essa é a malha boa para mim. Se não, ainda, isso aqui foi ainda muito diferente disso. Pô, então vamos refinar mais ainda. Aí você pode refinar ainda, você pode fazer em 4 pedacinhos aqui. Agora eu vou assim, 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 assim. Agora eu vou comparar isso com isso. Tá bom? Tá bom. Essa é a minha malha. Se não tiver, eu tenho que ir fazendo o refino até que eu diga, ok, não está mais mudando. Esse é o ΔT que não provoca erros significativos na minha solução. Daí você vai andar com esse. Nos problemas reais transientes, em geral, no começo, né, eu já falei isso mais do que uma vez, no começo o transiente é rápido. Então os tempos têm que ser pequenos no início do transiente para captar bem o transiente. Depois o transiente começa a ser mais lento. Daí você não precisa mais tempos grandes. É a figura que eu fiz aqui uma vez, né? Acho no começo. Que eu tenho aqui uma certa função, pode ser a temperatura nossa e o tempo. Em geral as coisas são assim, né? Depois vai assintótica para o transiente aqui. Claro que nesse pedaço aqui não está mais mudando quase a temperatura, não preciso malhas fininhas como lá no começo do transiente, né? Se o transiente for esse, né? Aqui eu preciso malhas no tempo. Isso aqui é o tempo. Preciso malhas no tempo, pequenininhas para captar esse transiente grande. Agora aqui, não tenho mais nada para captar. A malha pode ir aumentando assim, né? Aumentando, 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 aumentando. Aí você vai economizar um monte de computador, de máquina. E se o sujeito não sabe dessas coisinhas, né, elementares, ele põe um ΔT pequenininho aqui na frente e vai embora. E vai gastar 4, 5 vezes mais máquina, tempo de computação do que ele precisa. Ou ele faz um grandão aqui, um tempo grandão, e perdeu o transiente que ele queria. Aí está tudo errado, né? Do outro jeito, fazer um pequenininho e fazer todo ele pequenininho, você vai ainda ter uma solução boa, mas às custas de muito dinheiro, gastou computador. Agora, se você pegar um grandão aqui, você não vai gastar computador, mas não vai adiantar nada, né? Solução não está boa, né? Solução não está boa. Então, a solução, a formulação explícita é essa. Você tem um conjunto de equações que você tem que resolver, né? Uma a uma. Qual é a parte boa da formulação explícita? Porque vocês olharem assim, né? Todo mundo sai com formulação implícita, toda hora, sempre, totalmente implícita. E aí parece que a formulação explícita, ela é um patinho feio aí da questão numérica, né? De resolver o problema. Na realidade, cada formulação se aplica para uma determinada situação. Formulação explícita é muito boa quando se tem transientes muito rápidos. Por exemplo, Crash, né, pessoal de elementos finitos que calcula o amassamento, né, do veículo, né, numa parede para fazer teste, etc. Isso tudo dá para simular, né? Dá para fazer a simulação de um veículo amassando, né? Pô, isso acontece o quê? Esse amassamento acontece segundos, menos, pum, bateu, amassou, né? Quer dizer, o teu tempo de transiente aí, o teu ΔT para calcular essa solução numérica é um ΔT de pegar o segundo e dividir por 1000, né? O teu ΔT. Então, nesse caso, o explícito é o que é usado.
se usa o explícito para fazer isso. Então, isso é tão usado nessa área de transientes rápidos, especialmente no crash, né, de automóveis, testes, né, dessa forma, né, ele é tão usado que quando se fala em tipo um curso, né, dessa área, você diz métodos explícitos para a parte de deformação, né, em sólidos, automóveis, etc. Porque se usa métodos explícitos para isso, porque não tem sentido fazer o que nós vamos ver que acontece, que quando não é explícito, isso aqui, essas equações aqui, que são uma independente da outra, quando é implícito, elas ficam conectadas uma na outra. E daí é um sistema linear para resolver. E daí não tem sentido você, quando tem um tempinho muito pequeno, que resolver um sistema linear para aquele grande número de soluções em intervalo de tempo muito pequenininho. O explícito é rápido, é uma conta. Não tem matriz para resolver, é uma conta. Então, se a física permitir, você usa explícito. Se a física for mais adequada para você usar implícito, né, você tem um problema de transferência de calor, aquece lá, né, um transiente que é de minutos, de horas. Então, formulação implícita pode ser mais adequada, mas a física que vai dizer. Não é que uma é ruim e outra é boa. A física que vai dizer para você escolher, né? Isso, né? Então a formulação explícita é essa. Vou fazer um exemplozinho aqui, que está no livro de vocês aí, só para a gente dar uma treinadinha aqui, olhar, enxergar bem a explícita. Mas uma outra coisa importante, e isso é uma deficiência da formulação explícita, né? É que esse coeficiente aqui, ó, precisa ser positivo. Isso aqui precisa ser positivo. Tem que ser maior ou igual a zero, porque senão a solução diverge. Se você tiver esse coeficiente negativo. Então o que isso acarreta muitas vezes é que, se você quiser usar a formulação explícita, mas o teu transiente não for rápido, e aí ele vai exigir de você que você tenha malhas muito fininhas para poder satisfazer esse critério que está aqui. Desculpe, se você quiser, vai exigir malhas no tempo muito pequenininhas, para satisfazer isso aqui. Então muitas vezes você tem a malha no espaço e você precisa refinar a malha no espaço, porque você quer os gradientes espaciais bem calculados, para calcular fluxo, etc. Mas você tem um transiente mais lento, que não precisaria tempos muito pequenos, mas essa condição aqui vai acabar exigindo de você que você faça um tempo também pequeno para poder satisfazer isso, porque tuas malhas espaciais são pequenas. Então, a formulação explícita, por isso que eu disse, depende da física, né? Se o teu transiente é lento e tua malha espacial é pequena, vai exigir uma malha no tempo muito pequena também para poder satisfazer o critério. Então, esse critério, né, eu vou colocar isso para um problema agora, para esse problema 1D, né, qual seria esse critério que nós temos que observar, né? Então vamos imaginar o seguinte, ó, já podemos apagar isso aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó, um exemplo aqui. Eu tenho uma placa. A placa. Inicialmente, placa
inicialmente a temperatura T igual a zero. E aí, repentinamente, a temperatura passa para ser 100 em x igual a zero. O resto mantém igual. Então eu estou aqui, um eixo tempo, um eixo espaço. Minha solução, isso aqui é o zero, minha solução em t igual a zero, tempo igual a zero, essa. Minha solução, ou seja, a minha condição inicial, perdão. Minha condição inicial. Desculpa, mas aqui o eixo Y é tempo ou é temperatura? O eixo Y é tempo ou é temperatura? Aqui é temperatura. T com X. É um problema, placa plana, com uma determinada condutividade K, com certo CP, etc. Propriedades físicas conhecidas. Uma placa plana aqui, ó. Isso aqui é um sólido. É um sólido. Difusão. Vou trabalhar aqui. E eu tenho uma condição inicial, é isso aqui. Repentinamente, minha temperatura passa para 100. Aqui não adianta, não é o objetivo aqui explicar isso para vocês, vocês já sabem de cor e salteado. Eu vou ter um transiente aqui, obviamente, né? Difusão, né? Para dentro da placa, etc. E se eu desenhasse aqui os perfis contínuos, seria isso, né? Eu ia começar a... Vamos colocar aqui a equação diferencial desse problema. Delta sobre delta t de ρ vezes t, que é igual a delta sobre delta x de k sobre cp dt dx. Só difere do nosso aqui, não tem termo fonte, só isso. Pronto. Como é que é o regime permanente desse problema aqui? Como é que é a solução? Uma reta. Esse é o regime permanente. Eu já posso olhar aqui, é só tirar isso aqui é derivada de segundo, isso aqui é uma reta. A solução é essa do regime permanente. Mas se você resolver essa equação, claro que isso aí tem solução analítica também, né? Claro. Você vai ter essas soluções aqui, ó. Com aquilo que nós discutimos bastante em convecção, né? A penetração, né? Que a penetração na realidade é um conceito, né? Se define, penetrou quando a temperatura chegar a um tal valor, comprimento de penetração é essa, porque pela lei da difusão, teoricamente, aqueceu aqui, sentiu no infinito, porque isso aqui tudo são perfis assintóticos, não são quebrados, né? Quando a convecção já passou. Se quer isso aqui, ó. Eu quero determinar isso, resolvendo aquilo lá. E imaginando que aquela solução analítica não existisse, você vai resolver numericamente. 1, 2, 3, 4, 5 células. Você vai resolver numericamente e vou resolver com 5 células, 5 pontos. E vai ter aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já sei. Então, se é 1, 2, 3, 4, 5, T1 é igual a 100. T5 é igual a 0. Aqui nós estamos vendo, né, a equação diferencial, qual seria a sua solução analítica, a discretização, 5 pontos no nosso problema, né? Vai aparecer
não vão aparecer nem 5 equações, né? Vão aparecer só 3, né? Porque T1 e T5 eu já conheço, né? T1 e T5 eu já conheço. E aqui então vai ter o balancinho para o volume 2, o balancinho para o volume 3 e o balancinho para o volume 4. Tá? Esses são os pontos, as incógnitas para mim. T2, T3, T4. Então, ao trabalhar com essas equações, para esse problema, eu vou ter 3 incógnitas. 3 equações, uma dependente da outra, porque é explícito, né? Então, vamos aqui ver como é que fica. E aí, existem dados aqui, né? Desse problema. Isso tudo está aí no livro para vocês, né? E a equação fica assim, eu vou escrever ela direto aqui. Essa equação discretizada fica assim, ó. TP, que é essa aqui, né? TP igual, eu estou escrevendo ela aqui já, está preparadinha. 1 menos 2 R's, TP na zero, mais R TE na zero, mais R TW na zero. E quem que é o R? O R para nós é alfa delta T sobre delta X2. Alfa delta T sobre delta X2. É só pegar essas equações aqui, pegar essa equação, juntar esse parâmetro aqui, essa equação vai dar isso. Aquela ali que está ali dá isso. Olha aqui, ó. Porque não tem isso aqui, né? Então eu vou ter o AE e o AW. 1 menos 2 R's é o que multiplica isso aqui, ó. TP na zero. O AW e o AE. Aí e a W, é o R. É o R que está aqui. É só trabalhar aí com. Mas para esse problema, né, aquela equação fica essa, juntando os parâmetros aqui, esse alfa, né? Nós temos o K, temos o CP, temos o ρ, que vai dar o alfa, né? Temos delta T, temos delta X. Essa equação fica isso, né? E a primeira coisa que aparece aqui, nesse problema, é dizer o seguinte, que para esse problema, um D, que é só transformar essa equação nisso aqui, juntando, fazendo esse parâmetro aqui, 1 menos 2R não pode ser menor que zero. Quer dizer que o R, né, 1 menos 2R's, o R tem que ser menor ou igual a meio. Se a condição para obter a solução. Essa é a condição para obter a solução. R é menor que meio. Porque se o R for maior que meio aqui, isso vai dar negativo, né? Isso vai dar negativo. Essa é a condição. Ou seja, quem é o R? É alfa delta T sobre delta X2. E, portanto, eu agora posso apagar isso aqui. E, portanto, alfa delta T sobre delta X2 tem que ser menor ou igual a meio. E aqui dá para interpretar aquilo que eu acabei de falar. Se eu tiver delta X pequeno, né, vou ter que diminuir também o delta T. Essa é a questão. Para satisfazer isso aqui. Porque senão a solução, você não consegue a solução. E tem uma tabelinha ali no livro de vocês, eu vou repetir essa tabelinha rapidamente, que é o seguinte. Vou botar uma tabelinha aqui, onde nós temos aqui nesse eixo aqui, vou botar aqui o tempo, diferentes tempos aqui. Então aqui o tempo,
Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Vamos botar aqui, tempo 6, para não confundir com o número. E aqui os nossos pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tempo para lá. Tempo. Isso aqui é o tempo. Aqui, espaço. Nosso ponto 1, 2, 3, 4 e 5 e deu. São nossos 5 pontos. O ponto 1 é sempre 100. Esse é o, né? Não muda. O tempo 5 é sempre 0. O ponto 5 é sempre 0, não muda. Claro que se você pensar, o 0 e 100 aqui é uma singularidade, né? No tempo 0 é 0, mas no tempo 0 também é 100. Porque instantaneamente você passa a temperatura para 100. Então é a descontinuidade, né? A singularidade no problema, né? Então, agora o ponto 2. E aí nós voltamos aqui com o nosso gráfico, que é interessante para a gente fazer isso. Agora eu estou colocando aqui o nosso ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Eu sei que isso aqui é tudo 0. Agora eu quero calcular nesse novo tempo. O novo tempo. Também 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar nesse novo tempo agora e vou usar. Qual é o ΔT que eu vou usar aqui? Eu vou usar o ΔT máximo. De tal maneira que isso aqui fique 0. Então, nesse problema, usar o máximo ΔT possível. Que nesse caso é fazer 1 menos 2R igual a 0. Estou usando o máximo ΔT possível, certo? Se você zerar o coeficiente de TP old aqui, o TP na 0, se você zerar esse coeficiente, você está usando o máximo tempo que aquela equação permite. Eu tenho isso aqui para todas as equações, né? Se variar, se o tempo, se os espaços forem variáveis, etc., cada equação tem uma dessas, né? O ponto 2 tem uma equação, o ponto 3 tem uma, o ponto 4 tem uma. E você vai colocar ali aquilo que é correspondente a cada. E vai mudar para cá. Agora que a gente nota o seguinte, esse ponto eu já sei, é 100. Esse ponto, ele depende de quem? Depende dessa, é só vocês lembrarem, TW na 0, TE na 0, e depende dessa. Né? Agora, não vai depender dessa porque você fez o R, o máximo possível, usou o máximo ΔT possível. Então ficou isso aqui, ó. E o R, na realidade, é meio. Você está usando o máximo R. 1 menos 2R igual a 0 significa R igual a meio. É usar R igual a meio. Ou seja, R igual a meio. E aqui, como é que fica essa equação? Fica TE mais TW sobre 2. Então essa nova temperatura aqui, que é essa, ó, é a temperatura T2, vou fazer assim aqui, ó. No primeiro está assim. Segundo, essa temperatura que eu vou calcular é a temperatura do ponto 2 no novo instante de tempo. Mas é só a gente lembrar que ela depende daquela e daquela. Não depende dessa porque eu fiz o ΔT máximo permitido. Então é só ir somando, né? Vai ser, do jeito que nós colocamos ali, vai ser isso mais isso sobre 2, um meio das duas aqui. Né? Então você vai medir aqui 100 mais 0, 100 sobre 2, 50. Quando chegar aqui, 0 mais 0 sobre 2, 0 mais 0, 0.
o que vocês estão vendo aí? A formulação explícita avança uma célula a cada vez. Ela avança uma célula a cada vez, não mudou esse aqui, ó, e não mudou essa aqui, mudou só a primeira célula. Então, se fôssemos plotar aqui, nessa figurinha nossa, a solução numérica seria o seguinte, 100 dividido por 2 aqui, 50, ponto 2 seria 50. Seria essa solução assim, ó. Certo? Essa seria a solução. O x aqui, ó. Claro que tudo retinha, né? Porque a numérica aqui seria assim. Essa é a solução para esse tempo. Pode ser uma pobre solução, dependendo, né, dos tamanhos, de malha, etc, né? Mas pode ser boa. De novo, no próximo intervalo de tempo, mais um aqui. Agora eu já sei. Essa aqui passou para 50, essa aqui ficou 100, essa passou para 50, essa ficou 0, 0 e 0. Agora eu vou calcular essa de novo. Quem que interfere nela? Essa e essa. E aqui não vai interferir. Vai repetir os 50. 100 mais 0 sobre 2, 50. Essa vai avançar agora. Como eu falei, o explícito avança uma a uma. As células. 50 mais 0, 25. 0 mais 0, 0. Agora vai avançar. Agora eu vou de novo. Agora é só fazer, né? Aqui. 100 mais 25, 125. 62,5. 50 mais 0, 25. 0, ó. Repetiu aqui. Agora eu vou de novo aqui. É 100 mais 25, repete de novo aqui, ó. 2,50. Agora 62 mais 25, 31,125, assim. E agora essa outra ficou 12,5. E aí vai. Se vocês forem indo para isso aqui, qual é a solução disso? Esse número está indo para que número? Lá ficou 100, aqui ficou 0. Isso aqui é o regime permanente. Lá ficou 100, aqui ficou 0. Isso aqui vai indo para quanto? É um terço, aqui, né? É só dividir, essa reta, né? Essa reta que está aqui, né? É uma linear, eu tenho 100, tenho 0, o meio dela é 50, 75, 25, né? Os pontos que estão em cima aí. Então, nós temos a reta, né? Isso aqui está tendendo para 7,5. Isso aqui vai tender para 50. Isso aqui vai tender para 25. Porque é só dividir o espacinho ali, uma reta, né? Quer dizer, então, se vocês, e eu recomendo vocês fazerem esse exercíciozinho em casa, façam R igual a 0,75, por exemplo. A solução, você não vai encontrar a solução. Não vai encontrar a solução, eu vou deixar vocês fazerem isso, porque eu estou violando esse critério aqui. Porque 0,75, isso aqui é 3/4. Seriam 6/4. Isso aqui dá 1,5. 1 menos 1,5 dá menos 0,5. Né? A equação vai ficar menos 0,5 TP na 0 mais 0,75. Não, eu falei 3/4? Isso, 0,75 TE mais 0,75 TW. Isso que vai ficar. Dá para fazer o primeiro ponto ali, dá para a gente fazer já. Quer dizer, vamos ver agora esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele fica 0,75 do TW, 0,75 do TE. Então isso aqui, 75 mais 0, né? 75
Fiz certo, né? 0,75, R 0,75, né? 3 quartos dá 6 quartos, que dá 1,5, 0,5, certo? E aqui dá o R 0,75, então é somar 0,75 disso, que dá 75, mais 0,75 disso, que é 0, menos 0,5 TP na zero. Quer dizer, aqui já vai dar, esse novo aqui vai dar 75, né? 75, isso vai dar 75. Então aí eu quero que vocês continuem, vocês verem que isso aqui não vai funcionar, não vai funcionar, porque viola daqui a pouco vai dar valor negativo aqui, e não tem como resolver isso, né? Então essa é a formulação explícita, que depende só dos pontos de baixo aqui, poderá até não depender dela própria se o coeficiente de TP na zero, se você zerar esse coeficiente. Então, zerando o coeficiente de TP na zero, você está usando o máximo ΔT possível. E você não pode mudar, você não pode fazer com que esse coeficiente seja negativo nas células. Então, quando você está resolvendo um problema, você tem que olhar, como as malhas não são sempre do mesmo tamanho, esse coeficiente vai ser diferente para uma malha e para outras. Então, o máximo que você pode andar no tempo, ele vai ser um máximo que depende para aquele volume, né? Vai ter volumes que poderiam andar um certo tempo e volumes que tem que andar menor. Se você quiser fazer que as coisas convirjam, você tem que usar o menor dos tempos que é permitido. Não dá para você ter, por exemplo, 100 equações e que algumas satisfazem o tempo aí limite e outras não. O todo não vai funcionar. Então tem um critério aí que depois nós vamos comentar um pouquinho mais sobre ele. O critério de Scarborough, né? Que em função dos coeficientes, etc. Depois a gente volta para lá. Mas não dá para ter esses coeficientes ali negativos, né? nem ter outros coeficientes que associados, depois que eu for falar do critério de Scarborough, que estão vinculados então à diagonal da matriz, essas coisas que nós vamos ver depois, mas daí já é numa formulação implícita, né? Como é que fica? Por agora eu acho que é isso. Conforme o assunto vem, a gente comenta mais sobre a formulação explícita, mas por enquanto isso que é o importante.